começou a saga dos seringueiros? Quem foi Chico Mendes? Por que é importante sabermos dele, independente se concordamos ou não com as suas ideias? Eu sou Thiago Gomide e esse é o Tá na História. Vamos fazer um exercício. Não precisa nem desligar o ar-condicionado não, hein? É só imaginar. Se coloque no lugar de quem está numa seca, com dificuldade de alimentação, com poucos recursos, com os filhos passando necessidade. De repente, alguém chega para você e diz que existe um Eldorado, um lugar mágico que está dando muita grana, que tem água abundante, que você vai ser muito feliz. Não tem internet, não tem histórias de quem foi, não tem nada, só tem seca ao seu redor. Você iria ou não embarcar nessa? Seu filho tá chorando, hein? Tá ouvindo? Tá ouvindo? A viagem até a tal felicidade durava meses. A pé, de charrete, de vapor. Você e milhares de pessoas vão sair do Nordeste e vão pro Acre, uma terra desconhecida que nem brasileira era. Nós estamos em 1890, 1900. O trabalho ser seringueiro. O látex, naquela época, custava uma fortuna. A Belle Époque, tanto do Pará como do Amazonas, foi pago por causa do preço da borracha. Quando você chega lá, o trabalho é um pouquinho diferente. Ou melhor, você caiu numa ilusão. Desculpa foi engano. Ou melhor, nem desculpa teve. Você já chegava recebendo uma conta. Devia pela viagem que o patrão pagou. Devia pelos mantimentos que o dono do seringal que te contratou estava te vendendo a preços exorbitantes. Pagava pelos instrumentos que iria utilizar no trabalho de extração do látex. O que você arrecadava com o seu suor era muito menor do que sua dívida, que só crescia. Precisava comprar armamento? Dono do seringal. Precisava de comida? Dono do seringal. Precisava de médico? O que você acha? Dono do seringal, né? Pô, Thiago, eu tô no meio da mata, meu. Eu posso caçar, eu posso plantar. Negativo, meu irmão. Essas ações eram vistas, de pertinho. O Euclides da Cunha, que eu acho que é um escritor que dispensa comentários, ele foi à Amazônia no começo do século XX e o comentário dele foi o seguinte: seringueiro trabalha para se escravizar. Era um trabalho análogo à escravidão, sem saber. As terras eram dos donos de seringais. Aqueles seringueiros não tinham nada e nem conseguiam juntar dinheiro para voltar para sua terra natal. Você está no meio da floresta, muitas das vezes sem sua família que não pôde vir. Você que tinha prometido voltar rico, você vai precisar trabalhar muito mais para pagar a tua conta que só cresce. Se colocou no lugar? Pois agora eu vou te dar uma arma. Porque você vai ter que entrar em uma guerra contra bolivianos. A terra que você trabalha ou se escraviza é deles, dos bolivianos. Se perdermos a terra, como é que você vai pagar a sua dívida, hein? Que só cresce. Você não sabe atirar, não tem lógica militar, provavelmente está no pelotão da frente. Desculpa, foi engano, tá? Dezenas morreram em diferentes batalhas que irão terminar somente em 1903. O território do Acre vira brasileiro, mas você não tem os direitos de um cidadão comum que está agora na Paulista ou na praia de Copacabana. Avançando um pouco na história, nós iremos chegar na Segunda Guerra Mundial. O primeiro boom da borracha tinha ido para o buraco. As primeiras levas de homens que se tornaram seringueiros, e você está dentro, lembra? Agora sobrevivem do que dava. Os donos de seringal estavam falidos. Sabe por quê? Porque a Malásia estava produzindo borracha, concorrência, e o preço lá era melhor. Só que com a Segunda Guerra, a Malásia foi invadida e aí os Estados Unidos teriam que comprar borracha de novo de quem? Dinheiro para o Brasil, dinheiro para os donos de seringais. O segundo boom da borracha veio com tudo. O negócio era produzir. O que faz Getúlio Vargas, o presidente do Brasil? Ele manda soldados para a Amazônia com a garantia que esses soldados teriam os direitos dos valentes que foram para a Itália. Os soldados da borracha, como ficaram conhecidos, ralaram muito na produção de borracha. Produziram de manhã, de noite. Só que o destino também seria ingrato com eles. Lembra dos direitos prometidos? Não foram pagos. Aquele monte de soldados ficou sem receber nem um obrigado.
Desculpa, foi engano. É desse histórico resumido que nasce Chico Mendes. Nasce no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1944. Nasce na floresta que foi marcada com sangue de heróis, como diz o hino do Acre, composto no começo do século XX. Nasce entendendo rápido as dificuldades, nasce sem ter contato com a escola, nasce vendo o esforço de quem batalhou por uma terra. Vai aprender a ler aos 19, 20 anos, mas nem precisa ler para interpretar os incentivos governamentais para a turma do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. É um incentivo para que essa turma fosse à Amazônia ocupar o terreno e produzir. Não produzir mais borracha que não estava dando dinheiro, né? Então vamos produzir outra coisa aí. O lema era integrar para não entregar. Estamos chegando na década de 1970. Milhares de pessoas receberam incentivos para ocuparem a terra. De uma hora para outra recebiam cartão verde para ocupar determinado lugar. Hectares e mais hectares de seringueiras foram derrubadas. Desmatamento rápido para a criação de bois e por aí segue o barco. Começam os conflitos entre aqueles que já estavam e aqueles que chegavam. Conflitos filosóficos, de interesses, armados. Em 1975, Chico Mendes entra no Sindicato dos Seringueiros de Brasileia e se torna uma liderança imediata. É porta-voz dos seringueiros, não só daquela região. É ameaçado por impedir avanços de motosserras e por endurecer negociações. Os empates seringueiros ficaram famosos. A galera cercava as árvores. Em 1977, Chico Mendes foi eleito vereador pelo MDB. Na década de 80, já muito envolvido com os trâmites políticos, ele ajuda na fundação do Partido dos Trabalhadores no Acre. Tenta ser deputado pelo PT e não é eleito. E nesse período ele intensifica a relação com entidades internacionais. Ele apresenta denúncias de investimentos estrangeiros no desmatamento da Amazônia. Ao mesmo tempo, Chico Mendes vai conseguindo desapropriar seringais para que se faça reservas florestais de extração consciente do látex. Muita gente estava perdendo muito dinheiro. Você, lembra de você que foi para o Eldorado e que não te rendeu nada? Agora o sonho era diferente. Ou Eldorado dava retorno ou dava retorno. A galera saiu do sul. Alguns líderes seringueiros já tinham sofrido atentados ou até morrido. Mas Chico Mendes parecia não querer fugir do óbvio. O caldo entorna completamente quando há a desapropriação do Seringal Cachoeira. Ficou tão evidente que Chico Mendes seria assassinado que ele mesmo denunciava quem iria matá-lo. Olha, quem vai me matar é fulano. Era explícito, ele falava, olha, Darli Alves, dono do Seringal Cachoeira. Os seus mandantes estão foragidos, mas estão determinando que eu seja eliminado por eles. Esse cara vai me matar, esse cara vai me matar. A polícia fez vista grossa, a imprensa também não deu tanta atenção. O que aconteceu no dia 22 de dezembro de 1988? Ele foi assassinado. Por quem? Pelas pessoas que ele indicava. Ele morreu na casa dele em Chapuri. Essa casa super elegante, na Babesca, lotada de aparelhos de ar-condicionado. Hoje de manhã, em Chapuri, interior do Acre, o ecologista e líder sindicalista Chico Mendes. Ele foi assassinado com um tiro de escopeta no quintal da casa dele na noite de quinta-feira. Chico Mendes era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. No ano passado, ele recebeu um prêmio das Nações Unidas pelo trabalho em defesa da preservação da Amazônia. Este ano, ganhou o prêmio por uma vida melhor da Sociedade Americana para a Ecologia.